E aí, família, tudo bom? Galera, vou botar a matéria completa aqui, mas antes dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver, o Fogão passou, tá na próxima fase, cheio de dinheiro no bolso. Vamos ver a matéria, daqui a pouco eu volto pra trocar uma ideia, vamos ver. Põe aqui, Cris. Incendeia a torcida do Fogão. A fase do Júnior Santos é absurda. Obrigada, Alex. Por favor, Alex. Obrigada, Alex. Tá bom? Deixa eu ver o Joga. Aí o João Texas vai compartilhar. Ah, não jogou tão bem. Se for pra ver show, eu vou no show do Luan Santana. Eu quero é classificar. Eu quero é pontuar. Eu quero é isso. Entendeu? Efetividade. Eu estou insuportável. Tem razão. Esse é o Botafogo que eu Roda o GT. gosto. Esse é o Botafogo que Mesmo eu com a vantagem de um gol no placar agregado, o Botafogo entrou em campo com o time titular contra o Vitória. Já no fim do primeiro tempo, o Cuiabano cruzou na área e Luiz Henrique, meio sem querer, empurrou para a rede e fez. Botafogo 1-0. No segundo tempo, o Savarino achou o Júnior Santos, que deixou o zagueiro caído no chão e marcou um golaço para ampliar o placar. Botafogo 2-0. O Vitória ainda descontou com o Daniel Júnior, que deixou 5 marcadores para trás e fez o gol de honra. Placar agregado, Botafogo 3, Vitória 1. Com o resultado, o Alvinegro está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Muito bem, a gente ontem debateu aqui, né, Vene, em relação a como seria esse meio de campo, e realmente ele repetiu a escalação do último jogo, colocou o Tietchan ali como um camisa 10, né, escolhendo mais uma vez 3 homens, Flavinic, no meio de campo, né, foi o Danilo, o Marlon e o Tietchan. Em algum momento a gente viu até uma mudança ali do Tietchan com o Savarino, né, e até uma grande melhora, e o que sempre me impressiona muito é a aplicação tática do Tietchan, né, a gente vê que ele é um jogador que ele tem um olhar muito diferenciado, ele é um jogador muito importante, e por isso até o Arthur Jorge é um cara que conversa muito durante o jogo com o Tietchan, porque ele vai passando instruções e durante o jogo mesmo ele vai retocando através do Tietchan pontos, pequenos momentos, pequenos detalhes que podem passar às vezes despercebido para o torcedor, mas que dentro de campo faz uma mudança muito grande, e eu senti nessa mexida com o Savarino uma melhora grande até em relação a esse jogador, o próprio Savarino, que não estava fazendo uma boa partida e acabou depois até participando. Esse aqui é o primeiro gol. Gostei do Cuiabano, hein? Fez uma boa partida. Fez, assistência do Luiz Henrique, né? E a assistência que foi um cruzamento que foi, e o Luiz Henrique foi um gol que foi. Mas o importante, Flavinic, é marcar o gol, não é mesmo? Claro. Não me importa se que bateu não sei aonde, que foi não sei o Agora que entrou, quis que entrar. vale isso. Que entrou, que o Botafogo se classificou. O Tietchan, ele tem uma qualidade, tem técnica. Ele não é um meia, ele é um volante, mas ele tem essa qualidade no passe, ele tem velocidade. Ele pode jogar nessa função. Prefiro até o Tietchan como segundo homem, um camisa 8, mas pode ser até uma alternativa para os jogos fora de casa, né? O Botafogo foi jogar fora de casa já com uma vantagem. Não acredito que o Arthur Jorge, de repente, precisando da vitória, um time mais ofensivo, jogando em casa, vai adotar esse esquema com 3 volantes. Mas para jogar fora de casa, acho que pode ser uma alternativa sim. Com o Savarino jogando de 10, o time fica mais ofensivo, mais poder de fogo. O Savarino está numa fase boa, deu uma caidinha nos últimos jogos, mas ontem já deu uma assistência. O Júnior Santos vive um momento sensacional, espetacular. Acho que é a melhor fase da vida dele, com certeza. Lembra que ele saiu do Botafogo, voltou, quase que o Botafogo perde o Júnior Santos, e ele tem sido fundamental. Nos últimos 10 jogos, o Botafogo venceu 8, perdeu só 1 e teve um empate. Impressionante essa sequência do Botafogo, e vencendo fora de casa, não é só em casa não, venceu pela Libertadores, venceu também na Copa do Brasil, uma classificação bem tranquila, com muita autoridade, né? 3-1 no placar agregado, venceu bem em casa, não foi aquela grande vantagem, mas chegou lá e ganhou do Vitória no Barradão também, e um time da Série A, né? Diferente do Flamengo, que pegou o Amazonas, do Fluminense, que pegou o Sampaio Corrêa, o Botafogo pegou um time da Série A e venceu as 2 partidas, tá? De parabéns o Botafogo. No momento, eu me arrisco a dizer que joga o melhor futebol do Rio de Janeiro, o Botafogo. O Júnior Santos, que fez o gol, dedicou a filha, a Sofia, né? Eu acho até que a mão que ele fez deve ser um S, né? Muito bem. E ele que, sendo mais uma vez um cara decisivo, assim como o Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz pode entregar mais do que ele tem entregado nos últimos jogos. Ele tem muito potencial, mas talvez até pela exigência dele ser um personagem o mais caro, que tem que ser titular,
O mais importante, Usando a 7. usando a 7, ele nunca jogou nessas condições. Em todos os clubes que ele passou, ele era um bom jogador que podia, à vontade, mostrar sua qualidade. Acho que é a primeira vez que o Luiz trabalha com uma grande responsabilidade no colo. E talvez ele vai demorar um tempo para maturar isso, Vene. E assim, ele é tão iluminado que às vezes nem fazendo um bom jogo, ele decide. A gente olha os números do Luiz Henrique no poder de decisão, os números dele são muito bons. E acho até que ele está saindo bem, tá? Nesse começo de Botafogo, porque eu esperava uma dificuldade maior do Luiz Henrique nessa readaptação ao futebol brasileiro. Por exemplo, ele não estava mais acostumado a jogar no gramado que ele jogou ontem. Porque ele estava jogando em gramado, só gramado maravilhoso na Europa. A verdade é essa. Com certeza ele iria encontrar dificuldade. Um detalhe, há quem diga que o gol foi sem querer, ele deixou claro na entrevista durante o intervalo que não. Ele quis fazer gol. Ele se posicionou, ele disse. É isso, e tá certo, é questão de posicionamento. Essa é a diferença de um bom jogador. E ele é um baita jogador. Acredito eu que essa pressão vai ser normal. É o jogador mais caro do futebol brasileiro. Mas ele tá saindo bem com essa pressão. Independentemente se pode entregar mais, eu acho que pode até entregar mais, mas faz parte do processo. E eu acho que já destacamos, e é um garoto jovem, né? Sim. A gente fala do Luiz como se o Luiz tivesse 30 anos. O Luiz é um garoto jovem. A gente já destacou o Cuiabano, fez uma boa partida. Destacamos o Tietê, o Luiz Henrique, o Júnior Santos, o John, que fez outra boa partida, na minha opinião, uma das melhores com a camisa do Botafogo, salvo o Botafogo ali em alguns momentos. Mas outro dia eu falei por aqui, o Flavinic, dos dois importantes personagens na temporada. Um é o Arthur Jorge e outro é o Bastos. Dois personagens, o treinador que chega para mudar essa cara do Botafogo, e o Bastos que chega num momento, ele não chega, ele já estava, com uma falta de credibilidade, vamos dizer, com a torcida, e abraça essa vaga hoje um cara super importante. E eu falei, isso não tem um terceiro elemento e eu acabei não citando. Esse terceiro elemento, na minha opinião, nessa temporada, o Flavinic, é o Marlon Freitas. Se a gente for lembrar o que o Marlon passou na reta final, né? E assim, eu não tô falando, ai, coitado do Marlon, não é isso, né? Coitado de todo mundo que viveu aquilo, inclusive o torcedor botafoguense, todo mundo sofreu. O Marlon sofreu, o torcedor sofreu, o elenco sofreu, o Botafogo sofreu, todo mundo sofreu. Mas eu tô falando da questão da resiliência desse jogador, que no início da temporada tocava na bola e era muito criticado, e aí tinha lá as dores da torcida, eu não tô cobrando ninguém ou julgando ninguém de ter feito ou não feito, mas ele viveu esse momento ruim. E hoje se transformou num cara que volta e meia tem a braçadeira de capitão e tem uma regularidade incrível, o Flávio Vinick. Um cara muito importante taticamente nesse time. Muito boa. Um momento muito bom do Marlon Freitas. Eu cheguei a dizer até aqui, há pouco tempo, que minha dupla preferida de volante seria o Danilo Barbosa e o Tietê. Eu tô mudando minha opinião, porque dos volantes do Botafogo, o Marlon Freitas nessa temporada está sendo o mais regular. Ele melhorou, subiu de produção. Acho que ele ficou marcado no final do ano passado, vocês vão lembrar, que ele dá aquela piscadinha quando cai, uma coisa boba, normal de jogo, mas aí quando pega aquele drama que o Botafogo viveu, muita gente aponta, olha aí, ele não levou a sério, ele estava de brincadeira, que é uma besteira, aquele lance que ele dá a piscadinha. Em outros jogos ele faz isso também, todo jogador faz, mas ele ficou um pouco marcado por alguns episódios, né, naquela derrocada na reta final. Chega esse ano perseguido pela torcida, mostra personalidade, e é um cara bom no jogo aéreo, tem altura, sabe jogar com a bola no pé, bom na marcação, chuta, não tem medo, tem confiança para chutar. Acho que hoje ele é um cara assim que a gente pode falar. Esse é titular. Tem outros ali alternando, revezando ao lado dele, mas eu acho que quando tem que ir com a força máxima, o Marlon Freitas é o cara de confiança do Arthur Jorge. Inclusive o Vasco estava interessado em contratá-lo. O Ramon Dias queria o Marlon Freitas no Vasco, né? A gente lembra que tentaram levar ele para o Vasco. Já entramos aqui com o Tiquinho Soares ao vivo. Quem foi que você tá indo? Não foi? O telão? Foi, é verdade. Ele entrou, falou de como tá a recuperação dele. Depois verdade. entramos com o Tietê ao vivo, direto da casa dele. É isso. O pessoal perdeu. Uma pena. Depois dessa partida, o técnico Arthur Jorge falou sobre a situação dos suspensos Diego Hernandes e Romero. Cadê? Mas esse é um assunto que está entregado à administração, portanto é mais uma decisão neste momento deles para aguardar, e eu como técnico naturalmente quero ter toda a gente disponível, mas respeito e fui também decisor naquilo que era a sua punição. Neste momento vamos aguardar aquilo que é os desenvolvimentos mais próximos. Falar o quê, né, Venê? Estão decidindo lá, e aí tem que decidir, né? Vai ser, eu não posso decidir, você não pode decidir. O Botafogo, junto com os jogadores, vai decidir essa situação toda. E junto com o treinador, né? É isso, exatamente. Tem que passar pela anuência do treinador. Mas ele falou, e eu quero todo mundo à disposição. Ele quer todo mundo à disposição. Mas a diretoria entende que só vai ficar à disposição se eles fizerem algo ali nos bastidores, creio eu, pedir desculpa. Será, Venê? Pelo que eu tô entendendo, sim, eu acho que só falta isso, né? Pra mim, a situação do Romero piorou depois que ele deu aquela entrevista pra imprensa paraguaia.
Naquele momento ali era para ele ter Você ficado tem informação calado. ou não? É a sua opinião? Zero, não, é minha bom. opinião, é zero informação. Mas, enfim, são 2 jogadores que estavam sendo importantes. Eu acho que o Botafogo precisa decidir isso o quanto antes, porque não dá para ficar essa história, essa indefinição sobre os 2 atletas. O próprio treinador precisa ter definição, porque senão precisa contratar, né? O próprio Romero é uma posição extremamente importante. Na ausência do Eduardo, ele poderia fazer a função que o Eduardo faz. É um jogador importante e a diretoria precisa definir logo. Ô, Venê, vamos mandar um beijo para uma telespectadora nossa, que é a mamãe do Fabiano. Claro. Que entrou ontem, fez sua estreia no profissional do é. Botafogo. Tem uma foto muito bonita dele abraçando o Arthur Jorge. O Arthur que logo promoveu ele num jogo em casa na lista de relacionados. E ontem, pela primeira vez, ele entrou no jogo. Nasceu um homem, né? Era um menino, nasceu um homem, Flavinic. A maior dificuldade de um jogador, na minha opinião, além de a hora de parar, é também essa transição da base para o profissional, né? Tudo muda, as cobranças mudam, a expectativa às vezes tem muita frustração, você entra em algum momento que você achava que não deveria ser aquele, enfim. Mas assim, é um momento que nasce um homem, nasce um novo profissional, então seja bem-vindo, Fabiano, ao mundo do futebol profissional, que você tenha muita cabeça aí, tem uma família muito linda, você tem, para seguir uma carreira bonita e brilhante. E a torcida do Botafogo abraçar o menino, né? Que aos poucos vai entrando, aos poucos vai amadurecendo e assim é o mundo do futebol. Amanhã eu vou mostrar uma história muito legal do Fabiano aqui, em relação ao vovô dele. Olha aqui. Bom, família, tá aí, né? Botafogo venceu sem susto, foi 2-1, tomou o gol já quase aos 35 do segundo tempo. Botafogo no agregado ficou 3-1 aí. Então esse é o importante, sem muito susto, o Botafogo passou. E aquele ali é um raio, é um jacaré, é um bagre, é um Júnior Santos. Moleque que é baiano, nasceu lá na Bahia, lá, você é baiano, nasceu na Bahia, né? Jogava nos campinhos de terra lá e hoje veste a camisa um dos times mais tradicionais aí do mundo, que é o Botafogo de Futebol e Regatas, e vem jogando muita bola. Artilheiro de todos os times da Série A e é o Júnior Santos. Ó, tem uma listinha aqui. O Júnior Santos tem 21 jogos com 16 gols e 5 assistências. O segundo é o Shailon do Atlético Goianiense, 21 jogos também. Tem aí, quanto? A luz tá na minha cara. 9 gols e 12 assistências. Depois vem aí o Pedro do Flamengo, tem 19 gols, tá? O Shailon, 19 gols. O Júnior Santos. Não, é isso mesmo, tá certo. É que tem muita luz aqui, eu não tô conseguindo enxergar. Mas o Júnior Santos tem 21 jogos, 16 gols. É porque eu não sei porque o Shailon tá em segundo. Se o Pedro do Flamengo tem 20 jogos, 18 gols. Eles estão contando então pelas assistências também, tá? O Pedro tem 2 assistências só. O Luiz Fernando, que era do Botafogo, lembra? Tá fazendo gol pra caramba lá no Atlético Goianiense. 18 jogos, 14 gols, 4 assistências. Luciano do Fortaleza tem aí 15 jogos, 13 gols, 2 assistências. O Flaco Lopes do Palmeiras, 15 jogos, 11 gols, 4 assistências. E o Davis, o Casco Davis, ele tá jogando mais pelo Cuiabá, né? Não sei se estava afastado, um negócio assim. Em 15 jogos tem 8 gols e 7 assistências. Bom, agora que é um tempinho de descanso, né? O Botafogo aí com a paralisação do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não vai jogar de novo. Mais um final de semana muito chato pra gente aqui. Eu tô procurando aqui, cadê a tabelinha? Ah, tá aqui. Bom, próximo jogo do Botafogo, mais uma vez vão passar um final de semana sem jogo. O Botafogo jogaria esse sábado agora. Não vai jogar apenas terça-feira. Aí volta pra Libertadores, né? Terça-feira, primeiro lugar do grupo se vencer. Júnior Barranqueiras versus o Botafogo aí, jogo 7 horas da noite, 19 horas, para esse jogão que vai decidir o primeiro colocado do grupo. Porque é muito importante o Botafogo vencer esse jogo aí para ficar em primeiro, que é muito importante, pô. Ficar em primeiro tá louco, mano. De último colocado, depois de 2 derrotas nas 2 primeiras partidas, e fechar o ciclo com o primeiro do grupo, podendo jogar contra o segundo dos próximos grupos que vai vir e decidindo em casa, tá louco, muito bom. Mas o importante mesmo era a classificação, ela já vem antecipada. Aí depois, sim, no outro final de semana, daqui 9 dias, o Botafogo vai enfrentar o Corinthians, aí sim, para repor esse jogo atrasado aí com o Corinthians, tá? Então, final de semana de novo. Esse final de semana agora, o Botafogo jogaria sábado no estádio Newton Santos contra o Fluminense, seria um clássico, né? A gente teria enfrentado o Universitário, teria pego o Corinthians, agora o Vitória e depois o Fluminense. Só atrasou um pouquinho, mas é bom que dá tempo dos jogadores que estão machucados tentar se recuperar, ver se voltam, né? Vamos ver aí se o Eduardo volta, o Tiquinho já quase virando um mês aí, daqui a pouco tá voltando. Contra esse jogo pela Libertadores, o Tiquinho com certeza não vem, mas quem sabe aí contra o Fluminense já, porque eu acho que ele vai voltar até antes do prazo, né? Então pode ser que ele já volte no clássico contra o Fluminense.
Mas estamos se virando, né? O Júnior Santos dando um de atacante, não é dele, tá? Tem o Tietê, joga toda hora, joga uma posição que não é dele. O Eduardo machucado, que também estava jogando uma posição que não era dele. E o Júnior Santos fazendo um papel de um falso 9 ali, um falso atacante. Vai fazendo seus golzinhos, que é toda quarta-feira, né? O Botafogo podia jogar toda quarta-feira, né? O Botafogo vence quase sempre às quarta-feiras. Por enquanto, esse ano, né? E o Júnior Santos marcando toda quarta-feira. Então, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, foi informações aqui rapidinho pra vocês, que nem eu falei. O Tiquinho voltando, ele tem aquela questão, tá treinando devagarzinho, já tá treinando devagarzinho e tal, mas o ritmo mesmo do jogo ele não vai ter, né? Mas como ele tem experiência, tá fazendo uma falta. O Júnior Santos toda hora tá impedido, ele não sabe jogar muito bem. Ele já ficava impedido toda hora na posição dele, né? Imagina ele jogando improvisado. Mas, de qualquer forma, é o cara que tá levando o Botafogo nas costas aí. Ele tá jogando muito, Marlon Freitas tá jogando muito, o Cuiabano ontem jogou muito, né? O goleiro João ontem começou a aparecer, tá fazendo boas defesas. Já quero saber a opinião de vocês, deixa nos comentários. Quem foi o melhor jogador do Botafogo ontem? Ih, rapaz. Deixa nos comentários que eu faço questão de ler todos, tá? Esse sobre o Fabiano. Fabiano estreou ontem, né? Com a camisa do Botafogo, um moleque novo, da base. Mas eu não acredito muito, a não ser que o moleque tenha muita estrela mesmo, muito futebol para mostrar. Mas eu não acredito muito que o Arthur Jorge vai utilizar ele em próximas partidas, não. Próximas partidas é Campeonato Brasileiro, Libertadores, a próxima fase já da Copa do Brasil, aí vem times mais pesado. Acho muito difícil, porque, Zoeira? Pô, o Botafogo tem um monte de moleque da base ali no banco de reserva que ele utilizou uma vez e vai cair no esquecimento, né? Por exemplo, o Yarley. O Yarley jogou algumas partidas no ponto esquerda, mas praticamente zero de aproveitamento no Botafogo. E o moleque não é ruim, não. Tem o Sapata, lembra do Sapata? Que já chegou até a estrear pelo Botafogo no campeonato aí carioca desse ano, marcando um golaço. E já caiu em esquecimento novamente, nem no relacionado, nem viajar com o grupo ele viaja. Tem mais quem aí, ó, deixa eu ver aqui, ó, o Jacob, o Monte, né, o Jacob Monte, o americano, jogou ontem pouco tempo, ele participou durante uns 15 minutos finais, marcou um gol, não lembro qual foi a competição, mas acho que também deve ter sido o Campeonato Carioca. Entrou, fez um gol, já caiu no esquecimento, ele que é um meio atacante, né? Poderia estar sendo mais aproveitado no Botafogo. Tem um Cauã, tem um Cauê. Então, assim, são jogadores que, né, podem vir, são da base. Fala a verdade, o Botafogo nunca teve uma base muito forte, não. Você consegue contar nos dedos jogadores que saíram no Botafogo, que viraram estrela, assim, né, que foram jogar lá fora, que deram muito certo. Não tem a base do Botafogo, infelizmente, até esse momento de 2024, é fraco. Os moleques saem, daqui a pouco somem, estão na Série C, na Série B, se pegar uma Série B, né? Ontem mesmo eu falei do Luiz Henrique, o outro Luiz Henrique, que lourinho, né? Que era uma promessa enorme do Botafogo, hoje joga a 4ª divisão do campeonato italiano. Ele deu uma entrevista falando que se arrependeu de sair do Botafogo. Então, assim, a gente torce para que esses moleques... O próprio Janderson, né? Tava sendo tratado ali como, pô, o moleque é bom, o moleque tem vontade. Ontem até jogou bem contra o Botafogo. O primeiro chute ao gol, a primeira finalização do jogo ontem foi ele. Ele falou assim, não é possível que o Botafogo vai levar um gol, né, da lei do ex do Janderson. Graças a Deus o goleiro João pegou. Então, tipo assim, são jogadores que são tratados de uma certa forma, quando tu vê, pum, sumiu. Né? O Janderson hoje está no Vitória, que tem tudo para voltar para a Série B. Daqui a pouco tu não tá escutando mais nome de Janderson. Sumiu. Tipo assim, a gente torce para que a base do Botafogo volte, né, que possa fazer realmente um bom trabalho agora com a SAF, possa ser feito um bom trabalho lá dentro, né, como já acontece isso no Fluminense, acontece isso no Flamengo, acontece isso no Palmeiras, no Corinthians, que a gente possa ter uma base realmente forte, que você usar esses moleques para realmente atuar, né, e ficar como titulares, não ficar tendo que contratar outros jogadores, para poder, não, tem que ter um jogador ali mais pesado, não sei o quê. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas boa sorte pro Fabiano, boa sorte pro Cauê, pro Cauã, o moleque também teve problema aí há pouco tempo por negócio de namorado, o Yarley, que eles possam vir ajudar nosso fogão, e se não for no Botafogo, que eles possam brilhar também em outros clubes aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é o esporte, é o trabalho deles. Mas vamos torcer aí, importante fogão, passou de fase, galera. Bom, vou ficando por aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!